E aí, pessoal, bem-vindos a mais um M42 Cast. Christian Westphal falando aqui. Hoje um pouquinho diferente nosso cenário, né? A ideia é que, para quem estava acompanhando a gente nos podcasts anteriores, né, a gente sempre trazia algum convidado. Então a gente já teve aí pessoas falando sobre desde buracos negros, gamificação, educação maker. Semana passada a gente não teve, né? Semana retrasada a gente falou sobre a questão da análise comportamental aplicada, falamos sobre ciência nos quadrinhos. E a ideia é que a cada 5 episódios o próximo seja uma espécie de perguntas e respostas, né? A galera manda bastante pergunta, a galera tem bastante dúvida, então esse é o momento pra gente focar numa área que o pessoal gosta bastante, que é astronomia, física, que é uma área que chama bastante atenção por conta dos canais que a gente alimenta. Então, a cada 5 episódios com pessoas convidadas, o sexto, né, o próximo vai ser sobre um FAQ, né? Seja bem-vindo ao M42 Cast, episódio número 6. Antes da gente começar as nossas perguntas que foram enviadas
pelo Instagram e pelo Facebook. Inclusive, se você quiser mandar perguntas e está aí nos comentários, a gente vai ler os comentários no final dessa transmissão. Mas se você quer furar a fila e quer ajudar o projeto, a gente tem aí o link no YouTube do Ciência e Astronomia e do M42Cast, o link fixado do LivePix, onde você ajuda o projeto e também a gente consegue aí furar a fila para você ter prioridade na sua pergunta. A gente não pode também deixar de mencionar os nossos apoiadores do projeto. Starlux, inclusive, tem um QR Code aqui, bem desse lado, e eu acertei dessa vez, olha só, onde é uma empresa que trabalha com energia solar, né? Placas fotovoltaicas, que tem um monte de ciência por trás disso. Então, se você quer economizar aí a sua conta de luz e energia, bota no QR Code desse lado aqui, que você vai ter ali as pessoas especializadas falando sobre o assunto, te explicando também como é que funciona. A gente também tem o apoio também dos Errantes e Divergentes, que é um projeto de filosofia, inclusive logo mais aí a gente vai ter a inauguração do site Errantes e Divergentes, que vai ter ali conteúdos voltados à filosofia da ciência, toda essa parte filosófica, e que a ciência também fala bastante de filosofia. Então, se você procurar aí nas redes sociais, Errantes e Divergentes. E também a gente tem o apoio dos Pequenos Divergentes, que por coincidência do último episódio casou, né? Que é um portal que fala sobre autismo, fala sobre TDAH, que foi um tema bastante falado com a presença do Douglas Norte, que esteve com a gente aí no nosso último episódio, semana retrasada. Galera que está nos acompanhando também, sejam todos muito bem-vindos aqui. Vamos ver aqui o chat, a galera está nos acompanhando. Então a gente agradece a presença de todo mundo. Aproveite aí para comentar. Eu vou estar com o celular aqui acompanhando mais para a gente conseguir ver aqui a interação do público que acompanha a gente no Facebook, no Instagram, no Twitch, no Orkut, não, brincadeira, e em diversas outras redes sociais. Então aproveite aí para comentar. Inclusive tem gente já mandando aqui pergunta no Instagram. A gente vai acompanhando aí ao longo da nossa live, tá? Pessoal que está nos acompanhando, fica à vontade para comentar. A gente ao longo da semana, das últimas semanas, nós vimos algumas perguntas que o pessoal mandou. Eu abri uma caixinha ali no Instagram e no Facebook. Então, eu vou estar ajudando a galera aí com algumas perguntas. E a primeira pergunta é uma pergunta que gera bastante curiosidade, né? A pergunta foi do Fernando Machado pelo Instagram e ele perguntou: estamos sozinhos no universo? E essa pergunta ela é muito ampla, né? Porque a gente não pode dizer que a gente está sozinho, né? Que a gente não pode provar que existe vida fora da Terra porque não tem nenhuma prova, né? Não tem nenhuma evidência. Mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer que a gente não tá sozinho porque tipo o universo é muito grande, sabe? Seria muito egoísmo da nossa parte dizer que nós somos a única civilização inteligente, sei lá, no universo. Só que aí vem uma grande questão, né? O que é vida? A gente vai levar em consideração a vida como se fosse uma forma baseada em carbono, seres humanos, por exemplo, bactérias, como por exemplo, se a gente pegar aí os extremófilos, que são bactérias que conseguem viver em condições no qual o ser humano não conseguiria, beira de vulcão, próximo do zero absoluto, e eles estão lá bem de boas, bem tranquilos. E a vida? Eles conseguiriam sobreviver tranquilamente em outros lugares do universo. Então, seria muito de boas eles viverem nesses ambientes inóspitos, quentes e frios, como a gente tem aí, por exemplo, no nosso sistema solar. Vênus é o planeta mais quente, que passa de 450 graus, né? Urano, Netuno são planetas gelados, então eles conseguiriam viver tranquilamente. Nosso grande problema, nosso grande empecilho para a gente conseguir responder essa pergunta é aquela, né? Será que a gente consegue ter uma tecnologia suficiente para conseguir explorar o universo a ponto de chegar em lugares fora do sistema solar? Pra vocês terem uma noção, para Marte a gente demora em torno de 6 meses para chegar lá, com a tecnologia atual e dependendo do ponto em que Marte se encontra em relação ao planeta Terra, né? Porque as órbitas elas não são circulares, elas são elípticas, então tem pontos que ela vai estar mais próximo da Terra, pontos não. Tudo isso leva-se em consideração. Se a gente pegar a estrela mais próxima de nós, depois do Sol, a gente tem Alpha Centauri, que está a 4,6 anos-luz. Com a tecnologia atual, a gente demoraria em torno de 56 mil anos para chegar lá. Acho que a gente não vive lá atualmente todo esse tempo, né? Então, ainda é um empecilho a gente conseguir explorar o cosmos. Então, a gente tem que esperar, né? A gente tem que esperar. Hoje em dia, a gente tem vários filmes aí. Pega a Guerra dos Mundos, pega aí de viagens como Interstellar, que a gente conhece, ou Plantar Batatinha, como Perdido em Marte, o Matt Damon, né? A gente fica nessa viagem e espera as nossas próximas aí
pesquisas, próximas tecnologias que estão sendo lançadas para a gente conseguir explorar ainda mais o cosmos. Vale lembrar, né, que a gente tem atualmente aí o James Webb, que foi o mais recente telescópio lançado no dia 25 de dezembro. Ele que é muito mais potente que o Hubble, ele vai nos ajudar, inclusive, a entender um pouquinho mais sobre a vida fora da Terra, né? Conseguir enxergar um pouquinho mais além do que a gente conhece, né? Então a gente espera aí os próximos capítulos. Espero que eu tenha respondido essa pergunta, Fernando. Se tu estiver assistindo agora, ou se tu assistir depois nos cortes, ou nessa gravação aqui, que vai ficar disponibilizado nas redes sociais. A Juliana Siqueira mandou pelo Facebook como que os dinossauros se extinguiram e se por acaso o meteoro foi o principal momento, eu acho que ela quis dizer se foi o principal ponto da extinção, né? Então, Juliana, os dinossauros eles foram extintos aproximadamente 65 milhões de anos atrás, 65 milhões de anos atrás. Um meteoro se chocou com o nosso planeta, mas não foi o principal motivo da extinção dos dinossauros, né? Imagina que tem um meteoro, tá vindo, né, em direção à Terra, aí se chocou na nossa superfície, virou meteorito, né? O choque foi tão grande que todo o resíduo na nossa superfície, terra, enfim, poeira, foi jogado para cima porque o choque é muito grande e basicamente fez com que toda a nossa atmosfera fosse coberta dessa poeira, desse material, desse resíduo. Esse resíduo fez com que os raios solares não conseguissem penetrar dentro do nosso planeta, porque eles estão sendo bloqueados por todo esse material que foi jogado para a atmosfera. Então imagina, quais são os principais organismos que necessitam de raios solares, de energia solar para conseguir sobreviver? Plantas. Quem morreu primeiro? As plantas. Quem são animais que necessitam comer plantas para conseguir sobreviver? Organismos herbívoros. Então morreu os herbívoros. Depois os herbívoros não tinha mais comida para os carnívoros e assim sucessivamente ficou nessa reação em cadeia. Então, quando uma pessoa dizer para você, o principal ponto da extinção dos dinossauros foi a queda do meteoro, ele foi um ponto, mas o principal foi toda a questão do bloqueio dos raios solares em direção à Terra, né, não entrando na nossa atmosfera, e aí causando toda essa reação em cadeia que eu acabei de comentar para vocês. Então, essa foi a questão da extinção dos dinossauros. Mandar um abraço para Alice, que está nos acompanhando aí pelo Facebook e pelo M42Cast. A gente tem aí também uma galerinha nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. João Carlos pelo Instagram. Como o sol pega fogo? Bom, vamos lá. Tá pegando fogo, bicho. O sol ele não pega fogo, tá? Ele é uma reação nuclear, né? A gente tem ao nosso redor agora aqui, tipo, no estúdio, aonde você se encontra agora, seja onde você quer que esteja, existe átomos, né? Átomos de diversos elementos químicos que a gente tem aqui, né? Oxigênio, carbono, enfim. No Sol, a gente tem dois principais elementos químicos, que é o hidrogênio e o hélio. Como no Sol tu tem muita pressão e muita temperatura, né, a pressão desses elementos faz com que eles acabem se chocando. E esse choque libera energia. Isso é uma fusão nuclear. Com esse choque, tu vai tendo a pressão, criando outros elementos químicos mais pesados, né? Então, 4 átomos de hidrogênio formam um de hélio, e aí depois vai formar o deutério, e assim por diante. Quanto mais profundo a gente entrar no Sol, mais pressão, mais temperatura se tem e mais elementos químicos são criados e elementos químicos pesados. Tipo, a gente tem ferro no Sol, a gente tem carbono no Sol, a gente tem oxigênio no Sol. Então, toda essa fusão gera a energia que a gente recebe, né? O nosso Sol está aí aproximadamente 150 milhões de quilômetros, né? O que a gente chama de uma unidade astronômica. E cada pontinho que a gente vê no céu, né, não sendo planeta, é uma estrela. E toda estrela é formada por hidrogênio e hélio. Tanto que o hidrogênio é o elemento químico mais abundante que a gente tem no nosso universo, né? Se você pegar uma tabela periódica lá, o hidrogênio, que é o primeiro, é o elemento químico mais abundante, seguido do hélio, que está ali, hélio He, número atômico 2. Então, esses dois elementos são os principais, né? São os primordiais para que a gente tenha a nossa estrelinha aí nos irradiando
A não ser que Paula Fernandes fale, né? Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol, sendo que o sol que, né, ilumina a lua não tem brilho próprio, não traz brilho próprio, é a reflexão do sol na superfície da lua e aí a gente consegue ver. Mas enfim, essas licenças poéticas aí de música e às vezes eu dou umas viajadas. Ah, pergunta do Riquelme, aquela pergunta clássica. A Terra é plana? Que eu falo em todos os episódios, né? Buenas, tomei até um gole de. Fala, Houston. Vou até tomar um golezinho de água colorida aqui, que o pessoal não precisa saber o que, que é. Mas não é bebida alcoólica. Bom, a Terra, ela não é plana, né? Se a gente pegar todo o contexto histórico, filosófico da ciência, a gente tem diversos caras que provavelmente também se perguntaram se a Terra era plana e eles fizeram alguns experimentos para tentar entender e explicar isso. A gente pega aí, por exemplo, lá no tempo da Biblioteca de Alexandria, o Eratóstenes, né, Eratóstenes, que ele, através da sombra de 2 pontos a uma distância de 600 quilômetros, ele conseguiu calcular que esses 2 pontos estavam em horários iguais, né? Eles estavam com sombras numa angulação diferente. Que se a gente tivesse uma Terra plana, né, o Sol batendo, esses ângulos de sombra estariam todos na mesma direção. E não acontecia. Isso porque a gente tem uma curvatura. E aí, com isso, depois você procurar mais a fundo aí na internet, você vai ver que ele conseguiu calcular o raio da Terra e o cara errou por quilômetro, sabe? Com todo o conhecimento que ele tinha e com toda a tecnologia que a gente tem atualmente, o cara errou, tipo, quase nada, sabe? O cara ganhou um prêmio. Hoje em dia a gente tem aí diversas imagens que não são imagens feitas por Stanley Kubrick, não são imagens feitas por CGI. A gente tem a Estação Espacial Internacional aí, que basicamente está girando em torno da Terra e consegue tirar diversas fotografias, inclusive filmagens ao vivo, né? Se a gente entrar no site da NASA e olhar o ISS Live, você consegue ver imagens ao vivo da Terra, né? Claro que às vezes vai ficar pretinho, porque tem ali pontos em que o Sol não bate, né? Que a gente tem à noite, no caso, se a ISS passar agora em cima do céu aqui do Brasil, por exemplo, tá noite. Então a gente não vai ver nada. Mas para o hemisfério norte tá de dia e a gente consegue ver tranquilamente. Então a gente tem imagens, a gente consegue ver a sombra da Lua, a sombra da Terra na Lua, né? Que é um círculo, não é um risco, né? Inclusive a gente consegue ver as fases da Lua por conta disso, que é o resquício, que é o nada mais é do que os raios solares batendo na superfície da Lua, a Terra passando na frente e a gente consegue ver a sua sombra, né? Então por isso que a gente consegue ver ela redondinha e não um prato. Então isso são algumas evidências que a gente tem e também várias outras que você pode pesquisar aí na internet que a gente já está cansado de ver. Mas tem um documentário muito legal sobre Terra plana na Netflix e que a ideia é esculachar os terraplanistas e os caras, tipo, nossa, é um super documentário falando sobre Terra plana, mas eles esculacham os terraplanistas, é bem legal. Eu não me lembro o nome. Te lembra, Hilson? Eu não me lembro também, mas é muito bom. Se você procurar Terra plana no Houston, vai dar uma googlada aí. O Houston é nosso pastor e nenhuma informação nos faltará. Ele vai nos ajudar aí com informação, porque eu não me recordo. Saiu da tela? Saiu? Errou! Errou! A nossa câmera que deu uma. Não, a câmera. A câmera eu acho que saiu, não foi? Da live. Já, tá, beleza. Que momento, hein? Bom, enquanto o Houston vai procurando aí, depois a gente volta com essa pergunta. Tem a pergunta do Afonso Reis pelo Twitter. Olha só. Vi um pontinho no céu se mexendo relativamente rápido. Vi aliens. Bom, o que eu posso te dizer? Inicialmente, tu viu um OVNI. Né? Um OVNI é um objeto voador não identificado. A gente não sabe o que é. Aí a gente vai levantar agora algumas hipóteses, né? Se tu viu um pontinho, esse pontinho ele era brilhante de um ponto com brilho fixo, ele piscava, ele aumentava e diminuía o brilho. Por que eu pergunto isso? A gente pode estar vendo um drone, que é normal a gente ver, né? A gente pode estar vendo um Iridium Flare, que é lá nos anos 70 foi lançado um projeto chamado Iridium.
Behind Curves. The Curves. Por Trás das Curvas, o nome do documentário. Fica a dica, é bem legal. 1 hora e pouquinho, se não me engano. Respondido aí a pergunta do Riquelme. Então, Afonso, tu pode estar vendo a Estação Espacial Internacional que passa pela Terra e a gente consegue ver o brilho dela, né? A gente pode ver, às vezes, um brilho bem forte, bem fraco, dependendo da posição que se encontra as placas dela e os raios solares, né? Nos anos 60, 70 foi lançado um projeto chamado Iridium, que eram satélites para fazer a cobertura dos telefones da Motorola. E eles estavam, quando eles foram lançados, né, as placas solares deles, eles tinham uma angulação que batia sempre a superfície, batia sempre os raios solares, né, nas placas fotovoltaicas, e quando eles passavam no céu a gente conseguia ver um brilho. Então ela começava baixinho o brilho, aumentava no zênite, que é o ponto acima do observador, e depois diminuía. E inicialmente o pessoal achava que era alienígena, o pessoal achava que era, sei lá, vamos ser abduzidos, sabe? Mas eram só satélites. Hubble a gente consegue ver também, a gente consegue ver diversos CubeSats, CubeSats não, mas satélites pequenos, né, que a gente consegue ver aí no céu. Então, tudo isso pode ser o que você observou. OVNI, objeto voador não identificado, a gente não sabe, mas é que a gente não sabe o que é. Mas alienígena, não sei o que, cara, a gente não tem prova, sabe? Fica muito no achismo, sabe? Muito no imaginário. A gente não tem nenhuma prova de disco voador, sei lá, na área 51, alienígena lá, perdido, sabe? Não tem nenhuma prova sobre isso. Então fica muito na teoria da conspiração. Vai render hoje um monte de corte, né, Houston? Olha aí, que momento. Amanda Goulart. Como se analisa planeta... Eita, perdi aqui. Deixa eu voltar aqui que eu apertei um botão errado. Como se analisa planetas para saber se tem condições de se abrigar vida? Bom, a gente tem alguns parâmetros para se saber se um planeta ele tem condições de se abrigar vida ou não. Não estou dizendo que existe vida, que pode se abrigar vida. Então, a primeira delas é a relação que esse planeta se encontra, a distância entre a sua estrela hospedeira. Vamos pegar o nosso Sol, por exemplo, nossa estrelinha aí bonitinha que fica a 150 milhões de quilômetros, né? A gente tem o Sol, aí a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá? Mercúrio e Vênus são planetas quentes, né? Mercúrio, por mais que ele esteja muito próximo do Sol, ele acaba não sendo o planeta mais quente. E já vou abrir um parênteses, né? Porque Mercúrio, por ser o mais próximo do Sol, não é mais quente, sim Vênus. Mercúrio, ele tá tão próximo do Sol que ele acaba não tendo atmosfera. Então, a atmosfera é uma camada que protege esse planetinha e faz com que os raios solares entrem e saem, né? É como se fosse parte, bate e volta, e parte é absorvido pelo planeta. Então, o Mercúrio está tão próximo do Sol que ele acaba não tendo os raios solares. Então, os raios entram e saem, não tem temperatura lá, tipo, é quente, mas acaba não ficando uma temperatura relativamente estável, né? Vênus, por conta de ter uma atmosfera muito densa, tipo, muito, muito densa, os raios solares entram e não saem. Então lá fica muito quente. Para você ter uma noção, as temperaturas passam de 480 graus lá. Além de ter atividade vulcânica, a gente teve uma vez no Ciência e Astronomia uma conversa com a Rosalie Lopes, se não me engano, que ela é da NASA. A gente fez uma conversa com ela, foi na transmissão do fim da missão Cassini, quando eles terminaram com a Cassini. E aí ela, né, cedeu uma entrevista pra gente, ela inclusive tem o recorde da cientista que mais encontrou vulcões no sistema solar, assim, sabe? E aí, Vênus, como tem muito vulcão, a temperatura aumenta e, tipo, é muito quente. Então, a gente tem Mercúrio, tem Vênus. Aí, depois a gente tem a Terra, que é uma distância de 150 milhões de quilômetros, que é o que a gente chama de zona de habitabilidade. É uma zona no qual a temperatura dos raios solares chegam, né? Uma temperatura em que você tem um ambiente relativamente ali tranquilo para se viver, né? Então, a zona de habitabilidade do nosso sistema solar é Terra e Marte. Marte é um lugar que a gente está querendo colonizar agora, né, atualmente,
porque teria condições ali até tranquilas para a gente conseguir sobreviver, claro que com módulos de sobrevivência, mas é um lugar que a gente conseguiria ir. Mercúrio e Vênus, não tem como. É quente pra caramba. Então, Terra e Marte estão dentro dessa zona de habitabilidade. Depois a gente encontra os elementos químicos que são primordiais para a vida, que é o que a gente chama de chomps, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, potássio e por aí vai, que são os principais. Terra e Marte tem, né? Semana retrasada ou passada, se não me engano, foi-se feito a meta de 5.000 exoplanetas descobertos até hoje. 5.000 exoplanetas, planetas fora do sistema solar descobertos. E aí tu tem o telescópio Kepler, tem o telescópio TESS e assim por diante, né? Então, esses telescópios, eles ajudam a gente a estudar mais, né, sobre o nosso sistema solar e ajudam também a procurar planetinhas aí fora do nosso sistema. E. Eita, já tem. Oi. Eu tô vendo um Sol aqui pra mim. Eu tô vendo um Sol aqui. Então aqui tem o Sol. Aí tem Mercúrio, Vênus, aí Terra e Marte estão por aqui, que é a zona de habitabilidade. E aí os demais planetas são gasosos, não teria como a gente ir para lá, né? Então, eles estão na zona de habitabilidade, eles são planetas que têm condições ali de boas para a gente conseguir sobreviver. Tem os elementos químicos primordiais. Então, esses são alguns dos parâmetros, né, para não ficar muito extenso esse corte, alguns dos parâmetros principais para a gente conseguir ver se um planeta tem como abrigar vida ou não. Nossa, eu tô com muito vício hoje de que loucura. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Afonso. Não, Amanda. E aí já vem uma pergunta que deu a coincidência do Júlio Fonatelli. Pergunta no Insta. Vamos para Marte? Bom, Marte uma questão bem complexa, porque existem várias pessoas que querem ir para Marte. A gente já teve aí lá em 2015 o Bars Lansdorp com a missão Mars One. A gente, no Ciência e Astronomia, teve um hangout. No tempo do hangout, a gente fez uma entrevista com a Maria... não me lembro mais o nome da moça. Maria alguma coisa, eu acho. Se você procurar Mars One no Ciência e Astronomia, você acha o hangout. E aí era uma missão que era para que seres humanos... Era tipo um Big Brother, que no final 30 seres humanos iam para lá numa viagem só de ida e acabariam morrendo lá. Só que aí não deu certo, o cara não conseguiu verba, não tinha projeto, não deu certo, finalizou. Eu tive a oportunidade de conhecer ele na Campus Party em 2015. E aí não rolou. Aí hoje a gente tem o Elon Musk, né? Que quer fazer a missão até 2035, mandar 1.000 pessoas, que eu acho bem audacioso essa missão, porque mandar 1.000 pessoas até 2035 é bem alto, né? Essa chance. Mas é aquilo. Se mandaram um cara pra plantar batata, não, brincadeira, deixa pra lá perdido em Marte, né? O nosso principal empecilho é principalmente, né, a viagem demorada de 6 meses, você dentro de uma navezinha por 6 meses. E como você vai se virar lá em Marte, né? Porque tem que mandar módulo de segurança. Hoje em dia, com as impressoras 3D, eles estão querendo lançar uma base lunar para que se faça materiais, né? Para ter ali uma economia de tempo. Mas é aquilo. A gente vai ter que esperar os próximos capítulos e ver a evolução da tecnologia e da ciência, né? Vá que daqui a alguns anos a gente tenha uma forma de conseguir viajar o espaço de maneira mais rápida. A gente vai ter que esperar. A gente vai ter que esperar tudo isso. Olhando aqui o nosso YouTube, o Pedro Azan tá aí com a gente. Boa noite, parabéns pelo podcast, muito bom para divulgar o conhecimento. A Terra é plana. A Terra é plana. Este documentário deve ser o... Aqui, ó. Bind the Curve é o nome do... Tem um outro documentário, eu acho. Tem vários, na verdade, né, sobre Terra plana. Ele perguntou aqui, o Pedro Azan. Você indicaria algum telescópio para quem pretende começar a estudar, conhecer mais sobre a área? Agora eu vou tentar responder essa tua pergunta em 5 minutos. E eu
prometo que vou tentar responder nesse pequeno tempo, porque é bastante coisa que dá para falar. Buenas. Vamos usar 2 métodos. O primeiro, aquele que a pessoa não tem nenhum conhecimento sobre céu. Compra um binóculo. Por quê? O binóculo, em comparação com um telescópio, ele tem um campo de visão muito maior do que um telescópio que superamplia. Então, começa usando aplicativo, tem um vídeo no Ciência e Astronomia. Para quem está assistindo a gente, tem o M42Cast, que é o nosso podcast, tem o Ciência e Astronomia, que está sendo retransmitido, então tem gente do Ciência e Astronomia assistindo o M42Cast, e tem gente no M42Cast que talvez não conheça o Ciência e Astronomia. Ciência e Astronomia é o projeto principal desde 2012, que basicamente a gente divulga ciência por meio de vídeos, lives, como a gente faz aqui com podcast, mas são assuntos mais voltados à astronomia e à física, que o M42Cast foca na ciência no geral. Então, lá tem um vídeo sobre tipos de telescópios. Inclusive, se você procurar no YouTube, tipos de telescópios, é o segundo vídeo, se não me engano, que aparece. 667 mil visualizações lá o vídeo. E aí a gente fala sobre diversos tipos, né? Tem os refratores, refletores, catadiópticos, tem as montagens, a azimutal, equatorial, dobsoniana, enfim. Mas o que você precisa saber? Você precisa saber, primeiro, olhar para o que você vai olhar para o céu, né? Você vai apontar para o telescópio e vai ver o quê? Sei lá, aquele pontinho. O que é aquilo? Ah, é uma estrela. E aquele pontinho, é uma estrela. Né? Então, para você conseguir ver, por exemplo, os planetas que são visíveis, né? Aqui no sul, por exemplo, e na grande parte do Brasil, os planetas eles são visíveis atualmente, pelo menos hoje, a gente falando no dia 7 de abril, na madrugada. Hoje a gente consegue ver, por exemplo, a Lua na sua fase crescente, né? Então, para você saber reconhecer que você consegue ver nebulosa, que você consegue ver os planetas, você precisa ter um reconhecimento no céu. E para isso, hoje em dia, esse maravilhoso aparelhinho que a gente vê aqui, ele nos ajuda. A gente tem aí o Stellarium para computador, tem o Skywalk para celular, tem o SkyMap, tem o Celestia, que são aplicativos gratuitos tanto para Android como para iOS, que nos auxiliam super nesse quesito. Já tenho um conhecimento, né? Tá, não quero comprar um binóculo, quero direto para um telescópio. Aí vai muito de investimento, vai muito do que você pode investir, porque tem telescópios. Dica, não vai nesses telescópios de Mercado Livre que falam 500, 600 reais que vão ter 900 vezes de ampliação. Não faz isso. Porque ele pode ter ampliação, só que você vai botar uma ocular, né? Ocular é um acessório que você coloca no telescópio para ter ampliação. E dependendo da ocular que você coloca, você vai extrapolar da ampliação útil do seu telescópio. Então você vai ultrapassar a qualidade de visualização, né? Ele consegue ver até uma determinada ampliação com uma boa resolução, depois começa a ficar embaçado, sabe? Então tem muitos telescópios no Mercado Livre que diz, você vai pagar 500 reais e você consegue ter 900 vezes de ampliação. Realmente você consegue chegar a 900 vezes de ampliação, mas você vai ultrapassar a qualidade da sua imagem. Então as pessoas acabam muitas vezes se frustrando por conta disso, porque vai investir um valor, não consegue ver o que se vende, né? Que às vezes, muitas vezes até uma imagem do Hubble e acaba se frustrando, não quer comprar, acaba vendendo, né? Então, telescópios de 60 milímetros, refratores, você já consegue ver uma coisa bem legal. Refletor 114 milímetros, você já consegue ver uma coisa legal. Marcas, Skywatcher, MIDI, Celestron, GSO, Greika, eu falava mal, mas ultimamente tem me dado uma boa imagem. O meu primeiro telescópio foi um Greika, então hoje em dia eu tenho um pouquinho mais de respeito pelo Greika. Mas também, né, hoje em dia a gente tem diversos construtores brasileiros que fazem telescópios tão bons, de tão boa qualidade quanto esses de marcas renomadas que a gente conhece. E a gente tem o Sandro Coletti, a gente tem o Matão Telescópios, inclusive o Ciência Astronomia e o M42Cast, a gente fechou uma parceria com o Matão Telescópios, que quem quiser o contato entra depois do Instagram ou no Facebook ali, pede mensagem ali que a gente manda o contato do Matão Telescópios, que eles estão dando desconto para telescópios comprados por indicação do Ciência e Astronomia. Então a gente fechou uma parceria bem legal, fica a dica, tá?
E no mais é isso aí, a gente tem que observar o céu, a gente tem que ver qual telescópio que vai entrar no nosso orçamento, né? E qualquer coisa, tem vídeos no YouTube. Agora em maio, espero eu, a gente vai lançar um mini curso de tipos de telescópio. Você vai ver o curso e vai, tipo, já sei qual telescópio comprar, sabe? E a ideia é que a gente faça um curso de 10, 20 reais no máximo, sabe? Só para pagar o curso. A ideia é conseguir compartilhar o conhecimento com a melhor qualidade possível e que seja acessível, sabe? 10, 20 pila é tri de boas. Melhor você gastar 10, 20 reais num curso do que gastar 500 e se frustrar num telescópio, né? Então, fica a dica. Espero que eu tenha respondido aí a pergunta do Pedro Azan. Mais perguntas aqui, a gente está vendo no Ciência e Astronomia e no M42Cast. Celso Bianchi, olha aí o Celso! Que bom encontrá-lo por aqui, meu Galdério favorito. Grande abraço. O Celso, a história com o Celso é muito louca, porque o Celso eu conheci ele num grupo, se não me engano, foi do Olho de Rapina, do Rapina. E o Celso, ele é deficiente visual. E aí, eu fui uma vez para São Paulo e fui visitar ele. E aí ficou uma piada interna, porque eu me lembro de um áudio que ele falou: o Christian é muito gente boa, mas me marcou uma coisa que ele é cheirosinho. E aí ficou isso, o pessoal folgou por meses, assim. Grande abraço, Celso, é os guri. O Charten Siren, espero que eu tenha pronunciado de forma correta. Mano, onde consigo comprar um ocular de 25mm de 1/4 sem as lentes? A minha tá com defeito, mas não conseguiria pagar uma nova. Cara, o que eu te recomendo? Tu pode encontrar pessoas que trabalham com impressão 3D, fica a dica, que aí a gente consegue fazer a impressão. Ou AliExpress, Mercado Livre, hoje em dia, nos principais marketplaces aí do Brasil e até fora, tu consegue encontrar. Na Shopee, cara, eu acho que tu consegue encontrar e tu ganha cupom de desconto ainda pra frete grátis. Olha aí, ó, tu pode talvez estar encontrando esse recurso que tu precisa, né, para montar. E tem outras formas também de utilizar, dá para usar o método raiz e tá construindo uma ocular caseira. Tem gente que constrói com um cano de PVC e a imagem fica tri boa. Vamos lá então, dando seguimento aqui às perguntas que a galera mandou. Galera, só lembrando, tá? Fiquem à vontade para mandar perguntas, tá? No YouTube aí que eu tô acompanhando aqui, tá? Pelo LivePix também, fiquem bem à vontade, ajuda o projeto e ajuda a gente também a compartilhar conhecimento. Pergunta da Larissa Menezes. É verdade que em Urano e Netuno chove diamante? Buena, sim, é verdade. Em Urano e Netuno, lá chove diamante em estado líquido. Então imagine que você vai pegar um foguetinho, vai viajar alguns anos para Urano e Netuno, vai chegar lá e vai cair um diamante na sua cabeça em estado líquido. Por que isso acontece? Para ter o diamante, aqui na Terra a gente tem diamante, né? É um processo que demora milhões de anos, mas acontece que o diamante tu precisa de 3 principais itens: carbono, pressão e temperatura. Lembra lá no início que eu falei para vocês que na formação do Sol, né, a gente tem a fusão que faz com que hidrogênio e hélio, o hidrogênio se choque, vai formar o hélio, né? O carbono é a mesma coisa. O carbono, quanto mais pressão, tu vai formando outros elementos químicos. Então, átomos de carbono com pressão formam o grafite, vão formando outros elementos e forma também diamante, né? O diamante nada mais é do que carbono supercompactado com temperatura. Processo natural que acontece debaixo da Terra, inclusive muito valioso, mas a gente consegue também fazer o diamante de forma artificial, porém não tão valioso, né? Em Urano e Netuno tem carbono. Em Urano e Netuno tem muita temperatura, é muito quente. Em Urano e Netuno tem muita pressão na atmosfera. Então, a junção de carbono, temperatura e pressão faz com que você tenha a formação de diamante que chove em estado líquido. Bem de boas, né?
Existiu, alguns anos atrás, até algumas hipóteses de que se fizesse uma missão para ir para esses dois planetas para conseguir coletar o diamante de lá e trazer de volta. É uma ideia legal? É uma ideia legal. Só que, tipo, se tu for botar no papel o custo de uma viagem para tu conseguir ir até Urano e Netuno, coletar, torcer para que tudo dê certo e voltar, será que esse diamante vai valer alguma coisa? Será que ele vai se pagar? Então meio que foi jogado pro lado, o pessoal não quis continuar com a ideia, né? Não viram que era uma vantagem muito grande nesse projeto, tá? Diamante é legal. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente consiga ir pra... Vamos fazer uma viagem, né? Hoje em dia a gente tá conseguindo agora sair com viagens de turismo para a estratosfera, né? Quem sabe aí futuramente. Galera que tá comentando, tá interagindo. Legal, massa. Uma outra pergunta aqui. Como que... Viva PCSD, é verdade. Aqui, ó. Agora com metaverso. Sim, esse óculos aqui, não vou falar fontes, não pode falar, meio confidencial. Mas temos o óculos Rift, o óculos do metaverso. Então a gente vai futuramente, quem sabe, né, o Houston, futuramente a gente faz um projeto aí para fazer uma nave artificial no metaverso. Quer dizer, artificial não, porque tu vai estar dentro da nave, né? Mas é o óculos do metaverso ali, ó. Aqui, o MetaQuest 2, né? Que é, hein? T-Match. É massa, é massa. O pessoal que está perguntando aí o que é PCSD é um projeto no Facebook, no tempo que o Facebook tinha alcance das páginas, né? E aí eu fazia parte desse projeto. Ciência e Astronomia chegou a 600 mil curtidas no Facebook. Mas aí teve uma fase aí da vida que eu tive que vender a página para pagar as contas. Aí vendi para uma página, inclusive, bem famosinha aí. Se o pessoal ajudar aí no LivePix, talvez eu diga o nome da página. Enfim, deixa quieto. Não vamos ser cancelados numa transmissão, né? Formação de auroras boreais. Cara, a aurora boreal é algo que é um dos meus sonhos para se ver. Eu tenho muito desejo ainda de ir para Noruega, enfim. Até a ideia é daqui a algumas semanas a gente consiga trazer o Marco Broto, que ele mora em Curitiba. O trabalho dele é basicamente levar as pessoas para Oslo, na Noruega, e ver a aurora boreal. Trabalho horrível, sabe? E aí a gente quer. A gente tem uma transmissão, tem um hangout com ele no Ciência e Astronomia falando sobre auroras boreais. Tem um CA entrevista, se não me engano, também. Mas o hangout eu acho que tem, é certo. E ele fala sobre auroras boreais, as experiências, os perrengues, é bem legal. Mas a aurora boreal nada mais é do que a gente tem os polos, né? A gente tem uma maior incidência de raios solares nos polos. E a interação dos gases que a gente tem na atmosfera com esse alto índice de raios solares fazem com que esses gases eles liberem energia e liberem também energia e luz. Vamos pegar um exemplo. Luz não é o termo correto, mas vamos pegar um exemplo. O fogão. O nosso fogão, quando a gente acende, o gás está ali na sua fase, tá com o botijão cheio, né? A gente tem um gás bem azul, né? Porque a gente está queimando carbono. O carbono, quando tu incide a energia dele, ele libera a cor azul. Fogos de artifício, quando tu libera calor neles, né? O fogo de artifício, quando tu bota fogo, ele sobe, ele vai explodir e libera diversas cores, né? Então, cada cor que você está vendo ali é um elemento químico. O verde é do enxofre, o amarelo é do sódio, o vermelho é do magnésio e por aí vai. E nas auroras boreais não é diferente. A gente consegue ver auroras boreais ali com uma coloração mais azulada, esverdeada, porque a gente tem altas concentrações de carbono, o que a gente chama de CFCs, né, que são os clorofluorcarburetos, que são liberados pelos desodorantes, né, que a gente tem uma grande concentração na atmosfera, são poluentes, inclusive, são responsáveis pelas cores que a gente tem, né, carbono, enxofre, magnésio na atmosfera. E os raios solares, quando batem na nossa atmosfera, principalmente nos polos, né? Quando a gente tem uma aurora boreal no hemisfério norte e uma aurora austral no hemisfério sul, a gente consegue ver essas cores, como vocês estão vendo aqui no fundo agora. Olha aí, ó. Uma aurora boreal bem bonita. Bem cuti-cuti.
Quem sabe, né? Quem sabe a gente faz uma expedição aí. A ideia é que a gente consiga fazer expedições futuramente, quem sabe, né? Ano que vem a gente tem eclipse solar no Nordeste, a gente tem agora, dia 30 de abril, eclipse solar no hemisfério norte. E Porto Alegre vai ver, tipo, uma mordidinha do sol durante 30 minutos. Mas em maio a gente vai ver, em toda a América do Sul, a gente vai ver um eclipse lunar total, que vai ser visível, vai ser transmitido também no Ciência e Astronomia. Então, quem sabe aí futuramente. É, lua sangrenta, lua sangrenta. Cara, eu me lembro que quando a gente fez a transmissão do eclipse em 2015, a gente fez um vídeo, uma live com o Paulo Leme, que ele é um professor da Universidade de Cruzeiro do Sul. E aí a gente fez eu acho que foi o primeiro clickbait que a gente fez. Lua sangrenta, what the fuck? WTF, né? Que é isso? E aí a gente, cara, muita gente esculachando, sabe? Não, não é lua vermelha, não sei o que, tá, gente, a gente sabe. Foi só pra chamar o pessoal que tava perguntando, sabe? Por que lançou lua vermelha, lua sangrenta, lua menstruada, cara, de tudo, sabe? Foi muito bizarro. Nossa, sacrifício, imagina. Ahn, beleza. O Sharten Siren, que escreveu aqui da Ocular, ele pode chamar ele de Rua. Pronunciei certo. Yes. Inclusive o da tradução simultânea lá do Face. Beleza, tá. Por que ele tá perguntando isso? Porque a ideia da nossa live agora de maio, que vai acontecer no Ciência, exclusivamente no Ciência e Astronomia, a gente vai fazer uma transmissão do eclipse total lunar, né, que vai ser visível na América do Sul, mas a gente quer fazer uma tradução simultânea, né, uma transmissão simultânea em inglês para conseguir atingir outras pessoas, enfim. E aí eu lancei no meu Facebook um questionário, quem manja de inglês, né, quem pode ajudar, e aí, então foi o Juan que mandou mensagem que ele tinha perguntado o que era, enfim, mas a gente vai conversar. Olha aí o baixinho do mundo rap, tá aí, colega de quinta da estância, falando que ontem viu um meteoro caindo muito forte. Cara, a gente... Semana passada caiu um meteoro bem forte aqui em Porto apareceu, né, um meteoro bem forte aqui no Rio Grande do Sul, região Nordeste também, se não me engano, até aqui do Sul, a estação de Taquara, do Carlos Jung, eles pegaram o meteorito, eles conseguiram capturar. O cara é cheio de câmera lá, ele conseguiu com certeza captar. Mas a gente tem visto bastante meteoros, inclusive um bólido recentemente, né? Que quando o meteoro ele explode, não se choca na superfície da Terra, né? Ele explode no céu por conta da temperatura. Então é bem massa. E que bom encontrá-lo por aqui. Beleza. O Shark aqui também tá. Beleza. Vamos continuar com as perguntas aqui no que o pessoal mandou. Vou fazer. Nossa, a gente tá quase. Eu jurava que eu tava com muito medo que não ia dar tempo. Já tá quase 1 hora de transmissão, que é mais ou menos 1 hora que a gente faz, né? De live. Então eu vou fazer mais 2 perguntas aqui. Que aí a gente já vai pros reclames finais do Plim Plim, Como diz o Faustão, ou dizia, não sei, agora ele tá na Band, né? Bom, vamos lá. Perguntas. Do João Vasconcelos. O que são chuvas de meteoros? Beleza. Chuvas de meteoros nada mais são do que eu tô pensando. Os cometas, quando eles fazem a sua trajetória, eles deixam um resquício de material, poeira estelar, rochas, enfim, não vou falar pedra porque o pessoal da geologia vai me tacar o pau. Diversas rochas, né, e poeira estelar no seu percurso. Ao longo do movimento que a Terra faz, né, o movimento de translação, ele passa pelo percurso deixado pelos cometas. Então, a gente tem aí chuva de meteoros que são relacionados ao cometa Halley, tem o cometa Bob, esqueci o nome, enfim. Mas a maioria deles pode ser causado por esses resquícios, né? Então, quase todo mês a gente vê uma chuva de meteoros. A gente tem a chuva das Lirídeas, das Deltaquarídeas, das Orionídeas, que é a maior que acontece. Essas constelações, elas são as radiantes, né? O que são constelações pontos radiantes? São os pontos que a gente consegue ver a partir de qual ponto a gente consegue ver de onde surge a chuva de meteoros, né? Aqueles flares de meteoros. Então, claro que não vai ser um ponto específico, né?
durante qualquer ponto do céu a gente consegue ver, mas a gente consegue concentrar através do radiante. E aí vai uma informação também bem importante, né? Que muita gente pergunta, mas qual telescópio eu utilizo para ver chuva de meteoros? Chuva de meteoros a gente não utiliza telescópio. A melhor forma de conseguir ver uma chuva de meteoros é a olho nu. Porque, imagina, tu não sabe o ponto exato que vai passar um meteoro. Tu vai estar com um telescópio ampliando um ponto muito pequeno do céu. A chance de tu conseguir ver um meteoro ali, tipo, é quase zero, sabe? Não vou dizer zero porque a possibilidade é quase nula, mas é muito pequena. Já o nosso olho, a gente tem um campo de visão muito grande, visão periférica, né? Visão que a gente tem, então qualquer rastejo que a gente consegue ver, qualquer flare, a gente consegue enxergar. Então, para a gente ver uma chuva de meteoros, por exemplo, a gente recomenda ficar deitado, né, olhando para cima ou para o ponto do radiante e esperar. Tem chuvas de meteoros que passam em 20 meteoros por hora, 90 meteoros por hora, 180 meteoros por hora. Aí depende, você consegue ver ali, tem o que a gente chama de efemérides, né? Que são os calendários que a gente consegue ver dos eventos astronômicos, que você consegue ter mais informações. A gente até no passado fazia a transmissão de chuva de meteoros em parceria com a Abramon, que é uma rede brasileira de monitoramento de meteoros, mas aí a gente parou porque tempo, enfim, e a gente começou a priorizar mais esses eventos específicos, né? Que, por exemplo, um eclipse lunar a gente consegue ver a olho nu, mas com um telescópio, tirando as dúvidas, fica bem mais interessante, né? Tem muita gente que olha a transmissão para tirar dúvidas e continua olhando para o céu, sabe? E isso é muito importante. A gente não pode perder o costume de olhar para o céu e não ficar só no celular olhando um evento astronômico, né? Vamos pegar aqui mais uma pergunta, que a gente está no nosso finalzinho. Deixa eu ver se eu acho uma pergunta aqui no YouTube. Aqui vamos no do M42 Cash. Galera que tá nos assistindo, a gente agradece, tá? Galera que tá assistindo pelo Ciência e Astronomia, procura M42 Cast no YouTube e se inscreve no canal, tá? Que é desse canal que a gente tá provendo, né? O projeto M42 Cast existe e a gente tá retransmitindo pelo Ciência e Astronomia. Então, se você tá no Ciência e Astronomia, vai pro M42 Cast e se inscreve, que a gente faz transmissão ao vivo todas as sextas, excepcionalmente nessa semana, na quinta, hoje, e semana que vem a gente não vai fazer, porque semana que vem, sexta-feira, é Sexta-feira Santa, e aí a gente precisa também de uma folguinha, né? Respirar um pouquinho, passar com a família, namorada, é muito importante. E acho que não estamos mais ao vivo, Neto. Não estamos. Parou nos 46 minutos. Se você estiver assistindo a gente, uma panezinha, vamos ver aqui. Parou nos 46 minutos e 11 segundos. Bom, qualquer coisa depois a gente puxa essa live pro... Parou? É. Que loucura. Bom, não sei se você está assistindo a gente, mas se você está assistindo, já deu 1 hora de transmissão, então a gente agradece muito a presença de todos. Esse é o M42 Cast, podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. No nosso próximo episódio, provavelmente a gente vai ter um convidado. Não se esquece de se inscrever no YouTube, Facebook, Instagram, Twitch e no sábado, ou nesse caso amanhã, a gente já vai ter essa transmissão aqui já upada ali no Spotify para você conseguir escutar. Boa noite a todos, boa semana, obrigado a todos que nos acompanharam. Vida longa e próspera, busquem conhecimento e até a próxima. Tchau, tchau.